Bom, vamos lá. Bom dia. Eu vou falar hoje, vou começar falando hoje sobre uma nova aplicação do teorema de Green, na verdade, que envolve a função de ângulo, mas também, em seguida, uma generalização, no caso é de R3 ou dimensão até maior do que 3, do teorema da divergência, o teorema de Gauss, o que eu quero falar, na verdade, é sobre o teorema de Brouwer. Então, na aula de hoje, eu quero demonstrar o teorema de Brouwer, que diz que se eu tiver uma bola, por exemplo, unitária, considerar a bola unitária em Rn, e f, uma função que vai da bola na bola, que é contínua, então f tem um ponto fixo. Ou seja, existe um x na bola, tal que f de x igual a x. Isso significa um ponto fixo. Né? Bom, antes de demonstrar esse resultado e discutir esse resultado, deixa eu chamar a atenção que esses resultados de ponto fixo são importantes, né? Pela seguinte razão, é que frequentemente eu quero resolver um problema, uma equação que eu sempre posso colocar como sendo a solução do problema f de x igual a zero, né? E com frequência a gente olha para essa equação, transforma essa equação na seguinte equação. Então, nesse caso, se eu escrevo a equação assim, então x é a solução desse problema, se somente c, x é a solução, é um ponto fixo da função g de x, que é essa que está aqui, x menos f de x. Bom, o interesse de resolver um problema desse tipo, dessa forma, é que uma coisa que a gente pode fazer, e a gente faz isso com frequência, é considerar um método iterativo do tipo xn mais 1 menos f de xn mais 1 igual a xn. Para resolver um problema desse tipo, eu considero um método iterativo desse tipo. Então, resolvo para cada xn esse problema. Vamos admitir que esse problema tem solução única, né? E aí eu construo uma sequência, e se essa sequência for convergente, se xn convergir para x barra, eu passo ao limite aqui, como f é uma função contínua, eu vou obter que de x barra menos f de x barra igual a x barra, e, portanto, f de x barra é a solução do meu problema aqui, inicial. Não? Por exemplo, essa é uma maneira clássica de a gente obter teoremas de existência de soluções de EDOs, de sistema de EDOs e de ADPs, generalizações de argumento desse tipo. Então, o problema de ponto fixo é um problema importante, porque pode me levar a resolver uma porção de outros problemas. Né? Um resultado bem conhecido e bem simples de existência de ponto fixo é o teorema da contração de Banach, que diz que se f for uma contração estrita, na verdade, então vamos supor que eu esteja na verdade, o teorema da contração de Banach serve para o Rn, mas geralmente eu posso considerar um espaço métrico completo. Né? E se eu tiver uma função, mas se vocês não quiserem pensar num espaço métrico completo, vamos pensar no Rn. Né?
e eu tiver uma função f, eu digo que uma função f de x em x é uma contração. Se f de x menos f de y é menor ou igual a c x menos y, né? Uma constante c que eu vou considerar estritamente menor do que 1. Né? Para todo x e y. Isso aqui é uma contração estrita, né? Quando c é menor do que 1. E o teorema da contração de Banach diz que se f é uma contração, eu tenho o x é um espaço métrico completo, então f tem um ponto fixo. Né? Então, esse é o primeiro resultado básico que a gente aprende logo quando estuda espaços métricos, por exemplo. E a demonstração é muito simples, e a demonstração é baseada justamente nessa ideia aqui. Eu considero xn mais 1 igual a f de xn, né? E usando esse fato aqui, não é difícil mostrar que essa sequência aqui é uma sequência de Cauchy, e aí que eu uso que o espaço métrico é completo para dizer que toda sequência de Cauchy converge, e se a sequência converge, ela tem que convergir para um ponto fixo. Né? Aliás, nesse caso aqui, o ponto fixo é o único. Né? Se eu tivesse dois pontos fixos aqui, eu obteria distintos, eu obteria uma contradição aqui. Né? Se x e y forem dois pontos fixos, então f de x vai ser igual a x, f de y vai ser igual a y, eu olhando para cá, eu obtenho uma contradição imediata. Tá? Então, o teorema do ponto fixo de Banach ainda diz que esse ponto fixo é o único no caso de contração. Né? Mas isso é uma hipótese muito forte sobre a função f, dela ser uma contração. É pretensão a gente esperar que, em casos muito gerais, que a gente vai ter uma hipótese tão forte, mas a hipótese de f ser contínua é muito mais fraca. Então, essa é uma hipótese que, em geral, com muita frequência, é verificada, né? É atendida, e o teorema de Brouwer mostra que eu posso substituir a condição sobre a função em uma condição sobre o domínio da função. Né? Aqui a função, eu fiz uma hipótese forte sobre f, mas uma hipótese bem mais fraca sobre x, né? Mas aqui eu fiz uma hipótese mais fraca sobre f, que a f é contínua, mas fiz uma hipótese mais forte sobre o domínio da função, é uma bola. Então, a função é bem estrita no sentido, não no sentido da regularidade, mas no sentido que está levando a bola na bola. Né? Então, vamos usar o que a gente tem estudado aqui no curso para mostrar esse resultado. Vou precisar dar uma olhadinha aqui, só um minuto. Esse melhor um pouco. Bom, então eu vou mostrar esse resultado, começar com o caso n igual a 2. Aliás, vou começar com o caso n igual a 1. O caso n igual a 1 é muito simples, não tem nada a ver com o cálculo multidimensional. No caso n igual a 1, então, a bola unitária é o intervalo 0, 1. Né? Aqui, eu devia ter falado que na verdade, essa bola que eu estou considerando é uma bola fechada. Né? Então, no caso n igual a 1, a bola fechada é um intervalo fechado 0, 1.
Então, eu tenho uma função que vai de 0,1 em 0,1. E aí o que acontece é o seguinte: se f de 0 vale 0, está terminada o meu teorema. Está demonstrado o teorema, 0 é ponto fixo. Se f de 1 vale 1, 1 é ponto fixo, também não tenho mais nada para falar, mas então vamos considerar o caso que falta, que é que a função f começa acima de 0 e termina abaixo de 1, né? E aí eu vou traçar aqui a diagonal 0, 1, 0, 1. Né? Então a função começa aqui, termina aqui. Né? Então o resultado do teorema de Brown para n igual a 1 é simplesmente o teorema do valor intermediário, que diz que se uma função é contínua, começa aqui e termina aqui, ela tem que cruzar essa diagonal, e no ponto que ela cruza essa diagonal, eu tenho que f de x igual a x. Então, esse é o caso n igual a 1, muito simples. Né? Vamos agora discutir o caso n igual a 2. Um problema, eu não molho nada, não apago direito. Eu molho um pouquinho, molho um pouco mais, a tinta fica ruim. Né? Vamos considerar o caso n igual a 2. E no caso n igual a 2, deixa eu apresentar um resultado preliminar que vai me permitir demonstrar o teorema de Brown, na verdade, não apenas para n igual a 2, mas para qualquer n, mas eu vou demonstrar o teorema no caso n igual a 2, demonstrando a seguinte proposição. Então, aqui é o seguinte: não existe f que vai dar bola na esfera. Então, esse aqui é o bordo da bola, é a circunferência. Né? Então, não existe f que vai do círculo na circunferência contínua, seja contínua, e tal que f de S, vou botar assim, f restrito a S é a identidade. Né? Então, f de x é igual a x para todo x em S. Bom, a gente olha para essa proposição aqui e sente que ela é verdade. Parece óbvio que ela é verdade, porque se eu pegar um círculo, imaginar que aqui tem um arame e aqui dentro tem um elástico, por exemplo, um pano que é flexível, né? E aí eu quero pegar e botar os pontos que estão aqui dentro no bordo, mantendo esse bordo fixo. Né? Não dá para fazer isso, a gente sente que não dá para fazer isso sem rasgar o elástico. Né? Rasgar o elástico significa considerar uma função f que não é contínua. Né? Então, de modo contínuo, não consigo esticar todos os pontos do interior desse pano elástico para botar todo mundo no bordo, mantendo o bordo parado. Né? Se eu não mantiver o bordo parado, aí é fácil. Eu posso considerar a função, pego o ponto P do bordo e levo todo mundo no ponto P do bordo. Tá bom. Aí eu consigo botar todos os pontos no bordo, mas mexendo no bordo. Mas sem mexer no bordo, não dá para fazer isso de forma contínua. Né? E a demonstração vai ser análoga à demonstração que eu fiz para o teorema fundamental da álgebra. Né? A demonstração é baseada na mesma ideia da homotopia, da deformação de curvas. Eu vou fazer o seguinte: eu vou pegar aqui eu vou pegar a bola unitária
e vou pegar dentro da bola unitária uma circunferência SR. Vou dar um Rzinho minúsculo. SR de raio R. Né? Então, pego uma circunferência de raio R e vou olhando. Tem a F aqui. Né? A F vai pegar essa circunferência e levar na circunferência mesmo. E eu vou olhando a imagem de SR pela F, que são conjuntos que estão no bordo da bola, né? Então, na circunferência. Né? Então, o que acontece? Quando R igual a zero, ou seja, esse ponto, a origem aqui é elevada no bordo, a origem é elevada num certo ponto P aqui. Né? Essa aqui é a imagem da origem. Né? Se eu pegar R pequeno para R pequenininho, como a função é contínua, a circunferência vai dar como imagem um certo conjunto que está, uma curva, mas que está perto de P. Tá? Uma coisa importante a observar é que é uma curva fechada. Né? Então, essa curva vai fazer assim. Vai começar num ponto, vai andar não sei como, mas vai voltar para esse mesmo ponto. Né? Quando eu der uma voltinha aqui, eu volto para o mesmo ponto, então aqui eu tenho que voltar para o mesmo ponto aqui. Então, eu tenho uma curva fechada, definida perto de P, né? E agora eu vou olhar para a circulação. Já que eu chamei essa função de F aqui, agora não tem jeito, eu vou olhar para a circulação de F nessa curva, que eu vou chamar de, vamos chamar essa curva aqui de gama R. Né? Então, gama R é a imagem de SR por F. Tá? Gama R é F de SR. Né? Bom, a gente já mostrou que no caso em que eu tenho um domínio que está contido em todo R2 menos uma semirreta, por exemplo, essa semirreta que eu desenho aqui, né? Eu tenho uma função que está essa função FA aqui, ela é um campo conservativo em todo R2, desde que eu tire uma semirreta. Ou seja, eu posso definir um potencial nesse domínio R2 menos a semirreta, qualquer que seja a semirreta. Tá? Então, na verdade, o FA é o gradiente de alguém, como isso aqui é uma curva fechada, então isso aqui é um campo conservativo, a circulação num campo conservativo ao longo de a conservação de um campo conservativo ao longo de uma curva fechada, estou sendo repetitivo, isso é igual a zero. Né? Então, quando o R é pequeno, isso é zero, e a gente sabe também que para qualquer R, a conservação, a circulação, desculpa, para qualquer R, essa circulação aqui, na verdade, vale 2π vezes N, onde N é o número de voltas que a curva faz em torno da origem. Né? Então, o que eu estou escrevendo aqui em cima é que para R pequeno, ele não pode fazer uma volta em torno da origem, está todo mundo perto do ponto P. Né? E a gente sabe também que para R igual a 1, a gente sabe que para R igual a 1,
a circulação, a curva γ1 é a própria circunferência por causa disso que eu escrevi aqui. Né? Então, para R igual a 1, SR é o que eu chamei de S aqui, F é constante, constante não, desculpa, é a identidade em cima dessa curva e, portanto, o γ1 é o próprio S e a gente sabe que se eu fizer a circulação, se eu tiver supondo que eu faça a circulação no sentido trigonométrico, isso aqui vale 2π. Né? Então, eu tenho uma função aqui, essa função aqui que é a circulação em torno de γr. Isso é uma função contínua de R, porque eu estou supondo que FA é um campo contínuo e regular fora da origem. γr varia continuamente com R, porque as circunferências SR variam continuamente com R. F é uma função contínua, então a imagem desses círculos são funções, são curvas que variam continuamente. Então, tem uma família de curvas que variam continuamente. Essa circulação tem que ser uma função contínua de R, então ela não pode. Ela vale 1 inteiro, vale 0 num ponto, 2π no outro, ela vale 2π vezes 1 inteiro, desculpa, isso não pode acontecer. Né? Mostra que em algum ponto isso deu um salto, isso não pode acontecer. Então, isso demonstra que eu não posso botar de forma contínua uma bola sobre a circunferência se eu mantenho a circunferência paradinha. Tá? Então, daqui é onde entra a função de ângulo. E agora, com esse resultado aqui, fica fácil demonstrar o teorema de Brouwer. Né? Então, vou apagar aqui. Mas uma consequência dessa proposição é o teorema de Brouwer, agora uma consequência imediata, porque, deixa eu agora demonstrar o teorema de Brouwer, por absurdo, vou supor que é falso, que F tem um ponto fixo. Né? Então, dado qualquer x na bola, né? Vamos supor que f de x seja diferente de x. Né? Nesse caso, eu vou fazer o seguinte, eu vou considerar uma função, aqui está x, aqui está f de x, e eu vou considerar a função g construída assim, da seguinte maneira. Eu pego a semi-reta que une x a f de x e construo a função g, que é essa que está aqui na figura. Eu vejo onde ela bate na circunferência, e isso aqui é g de x. Né? Eu estou construindo a função que a cada x associa g de x dessa maneira que está aqui no desenho. Essa função está bem definida por causa dessa hipótese aqui. Como f de x é diferente de x, eu sempre posso construir obter esse ponto g de x que está aí. Como f é contínua, g de x vai ser contínua. Então, é fácil ver que se f é contínua, g de x é contínua, e então g de x é contínua, e restrito a S, G é identidade. Porque desculpa, acho que eu estou fazendo... Não, está errado isso que eu fiz. Vou fazer o contrário. Aqui é x, aqui é f de x. Tem que fazer o contrário, desculpa. Eu uno x a f de x, mas eu uno dessa maneira que está aqui. E onde bater lá, eu digo que é g de x. Então, se o x estiver na fronteira, o g de x vai ser igual a x. Não?
por essa construção. E aí, acabei de obter um absurdo, que eu acabei de construir uma função que eu disse nessa proposição aqui que não existe. Uma função contínua que leva cada ponto na bola, no bordo da bola, e que vale a identidade no bordo da bola, não dá. E o absurdo veio que eu fiz essa suposição daqui. Então, isso mostra o teorema de Brouwer, no caso, n igual a 2. Bom, vamos agora discutir o caso n igual a 3. Para discutir o caso n igual a 3, eu preciso olhar de novo e com um pouco mais de atenção, novamente com atenção, essa função de ângulo que está aqui, para ver como é que eu vou generalizar o caso para n igual a 3, tá? Só um minutinho, vou pegar um... Deixa eu definir. Ver se isso aqui vai funcionar. Acho que o vermelho vai me salvar aqui melhor. Deixa eu definir o ângulo. Deixa eu considerar uma função, uma curva gama, que não passa pela origem, né? Então, aqui está a origem e aqui está a curva gama. Eu quero definir o ângulo da curva gama como sendo esse ângulo que está aqui. Isso que eu quero definir o ângulo em relação à origem dessa curva gama que não passa pela origem. E uma maneira de definir esse ângulo é calculando a integral da função de ângulo, a integral de linha da função de ângulo em gama. Tá? Então, a gente sabe que essa integral, que uma primitiva dessa integral, vamos esquecer por enquanto o caso em que essa função gama está rodando em torno da origem. Né? Então, no caso desse desenho aqui, a gente sabe que a função, essa integral aqui, é o θ num ponto menos θ no outro, de maneira que é justamente o delta θ, que é esse θ que está aqui. Né? Se a curva fizer isso, então, se eu olhar para a projeção dessa curva, projeção no sentido de projeção em relação à origem, se eu olhar para a sombra que essa curva gama faz aqui na circunferência de raio 1, então vamos supor que isso aqui seja a circunferência de raio 1, né? O que acontece aqui é que se eu saio daqui e vou para cá e olhar para considerar, então, esses raios aqui unindo essas duas curvas, né? O que vai acontecer é que a sombra, entre aspas, nesse sentido aqui, dessa partícula em cima dessa circunferência aqui, é que ela vai fazer o seguinte, vou fazer um outro desenho aqui,
se eu pegar uma circunferência aqui de raio 1, né, vamos supor que ela esteja aqui fora, quando eu pego esse segmento aqui, faço ele andar ao longo da curva, ele vai varrer essa região aqui até esse ponto e depois vai varrer de volta até chegar aqui, né? Ele vai fazer assim e depois vai voltar. Né? Bom, o que eu calculo quando eu faço essa conta aqui é θ inicial menos θ final. Né? Então, no caso de uma curva desse tipo, o que eu computo é a diferença do ângulo final menos ângulo final, final menos inicial, de maneira que se ela vai e volta aqui, essas coisas se anulam, né? Porque a integral de linha, na verdade, a integral de linha, se olhar para a sombra aqui, a integral de linha aqui embaixo, ele vai ter uma parte que vai andar para lá e outra parte que vai andar para cá, e elas vão se anular. Né? Eu estou falando da integral de linha aqui embaixo, porque, na verdade, se eu considerar gama zero a curva que é parametrizada, que é a curva sobre essa circunferência, que é parametrizada dessa forma que eu estou desenhando aqui, ou seja, eu pego esses segmentos todos aqui e vou olhando, vou descrevendo a curva dessa maneira aqui, né? O teorema de Stokes me diz que a integral do rotacional de FA, admitindo ainda que eu estou uma figura desse tipo, que a curva não passa pela origem, né? A gente sabe, então, que nesse caso, a integral do rotacional de f de A, nesta região, se eu chamar de ômega, a região que está entre a curva e a circunferência, né? Então, a integral do rotacional de f de A em ômega é igual à circulação de f A no bordo de ômega. Isso é que me diz o teorema de Green. Né? E, no caso dessa função de ângulo, o rotacional vale zero, de maneira que a circulação de f de A no bordo de ômega vale zero. Né? Bom, o bordo de ômega é constituído, então, vou refazer o desenho aqui e mesmo aqui. Né? O bordo de ômega é constituído de 4 partes. Tem essa curva que está aqui, tem essa curva que está aqui e tem essa curva que está aqui. Esse aqui é o bordo bom, deixa eu fazer um desenho. Deixa eu fazer um desenho mais fácil primeiro, mais simples. Tá? No caso dela não ser retorcida, né? O bordo de ômega, então, é constituído pela essa curva gama, pela curva gama zero, por essas duas partes que estão aqui. Né? Só que a integral do campo FA ao longo dessas duas linhas aqui, elas são iguais a zero, porque esse campo FA é um campo antirradial. Né? Isso aqui são linhas radiais. O campo F de A aponta aqui e aqui, ela aponta na direção ortogonal à curva, e, portanto, a integral de linha nessa parte aqui vale zero, e eu obtenho, então, que se eu estiver fazendo, se eu fizer a circulação dessa maneira aqui, eu obtenho que a circulação aqui em cima mais a circulação aqui embaixo é igual a zero, mas, mais uma vez, tem aquele truque, aquela observação, que aqui eu estou andando para cá, aqui eu estou andando para cá, de maneira que se eu trocar a maneira como eu estou percorrendo a curva aqui embaixo, eu posso dizer que a integral, que essa integral aqui é igual, eu concluo que essa integral que está aqui, em gama, é igual à integral de linha do campo
em gama zero, tá? Que é a projeção, de gama nessa circunferência. Tá? Então, no caso de uma figura, de novo, no caso de uma figura como essa aqui, o que acontece é que eu vou até aqui, volto até aqui, e quando eu calculo essa integral de linha aqui, tem uma parte que se anula com a outra. Tá? Em particular, deixa eu chamar a atenção para um caso importante, que é um caso que nos interessa, é que se eu tiver um ponto aqui e eu tiver uma curva fechada, tá? E não envolve esse ponto, então o que vai acontecer é que, ficou muito molhado, essa luzinha aqui em cima, se eu tiver uma curva fechada, e um ponto aqui, fora da curva, né? E se a circunferência estiver aqui, né? Quando eu olhar para esse, quando eu pegar esse segmento aqui e sair percorrendo a curva, andando a curva e fazendo esse segmento aqui andar, o que vai acontecer é que ele vai para cá, vai ter esse ponto aqui, depois ele vai voltar um pouquinho, depois eventualmente até ele vai para cá de novo, depois vai acabar morrendo aqui de novo, tá? Então, é possível que essa sombra desse ponto aqui ande para frente, para trás, mais de uma vez até, mas ele vai começar aqui e vai acabar aqui, e o ângulo que eu vejo definido dessa maneira, o ângulo em relação a esse ponto, vale zero. Né? Então, se eu tenho uma curva fora da origem, nesse sentido que está aqui, quer dizer, o interior dela, o zero não está no interior dela, o ângulo sobre o qual eu vejo ela da origem é igual a zero, segundo essa definição aqui. Né? Bom, eu estou falando tudo isso para a gente poder estender isso que eu acabei de falar para o R3 primeiro. Bom, o problema para estender para o R3, eu tenho uma primeira dificuldade, que é que esse campo aqui de ângulo é um campo definido estritamente em R2. É uma propriedade do R2 em R3 ou em Rn para N maior do que 3. Eu não tenho a mesma coisa, tá? Mas, por outro lado, em compensação, podemos olhar para essas coisas aqui de um outro ponto de vista, considerando o campo complementar do campo de ângulo, o campo ortogonal ao campo de ângulo, que eu vou chamar aqui de F A perto, que é, na verdade, o campo gravitacional em R2. Deixa eu lembrar que o campo de ângulo é esse aqui, 1 sobre R2 menos YX, e o seu campo ortogonal eu obtenho quando eu troco esses dois de lugar. Então, o FG vai ser igual a 1 sobre R2, eu troco o X e o Y de lugar e multiplico um dos dois por menos 1, e eu vou multiplicar o Y por menos 1 e não o X por menos 1. Tá? É uma escolha arbitrária, mas é essa que a gente vai adotar, e essa escolha arbitrária vai me dar o fato de que a integral de linha aqui vai virar o fluxo aqui com a normal apontada para fora, né? Com aquela regra que a gente já conhece. Então, quando eu considero esse campo ortogonal aqui, a gente sabe justamente que a rotação de um vira o divergente do outro, e a circulação de um vira, a integral de linha de um vira o fluxo do outro. Então, tudo isso que eu falei para esse campo FA aqui, eu podia traduzir em termos de F, dizendo que o ângulo... Então, agora eu vou chamar que o ângulo de uma curva é simplesmente o fluxo do campo F
através dessa curva. Tá? Quando eu considero a normal exterior. Tá? Essa aqui é a definição. Que é a mesma definição de antes. Então, essa aqui é a definição do ângulo de uma curva, no caso, n igual a 2, né? Mas agora, com isso, eu posso definir posso estender essa ideia para n igual a 3. Tá? Então, deixa eu estender essa ideia para n igual a 3. Deixa eu ver se eu consigo usar um outro pilô. Quer dizer, para n igual a 3, eu vou considerar o campo gravitacional de n igual a 3, que é 1 sobre R elevado, 1 sobre R ao cubo, XYZ. Esse é o campo gravitacional em R3, campo gerado por uma carga pontual na origem. Igual ao caso n igual a 2, a gente tem que o divergente desse campo é nulo. Né? Isso é um exercício que eu deixei na lista de exercício. Eu vou fazer ele, na verdade, não para n igual a 3, mas para n qualquer. Vamos mostrar que o campo gravitacional em Rn, que é esse que está aqui, né, tem divergente nulo. Bom, para isso eu preciso derivar em relação a J. A J é uma componente de F, né? E como a J é uma componente de F, que é XJ sobre Rn, envolve o R elevado a N, ou seja, envolve o R, é melhor para fazer isso eu calcular primeiro, deixa eu calcular primeiro a derivada em relação a J de R. Né? Isso aqui é somatório em I de xi ao quadrado elevado a meio, né? Esse aqui é o R. Né? Então, tem que derivar em relação a J isso aqui. E a derivada em relação a J desse negócio, de alguma coisa elevada a meio, é meio, vezes esse negócio elevado a menos meio, quer dizer que é 1 sobre R, né? E vezes a derivada disto aqui em relação a XJ, a derivada disso em relação a XJ é 2XJ. Esse 2 corta com esse 2, e isso fica XJ sobre R. Então é bom saber que a derivada de R em relação a J é XJ sobre R. Bom, agora com isso é fácil calcular isso aqui. Agora a gente já pode calcular isso aqui. A derivada em relação a J de FJ. Né? Eu vou escrever FJ como sendo... bom, eu vou escrever FJ como sendo R elevado a menos M XJ. Né? Escrever assim para derivar como se fosse um produto. Né? Então, bom, tem a derivada... Vamos começar com esse mais fácil. A derivada de XJ em relação a XJ dá 1. Então, esse aqui tem um primeiro termo que é R elevado a menos N, e depois tem mais o segundo termo, vou deixar um espaço, não vou escrever o mais aqui, porque agora eu repito, XJ deriva isso aqui em relação a J, R elevado a menos N. Deixa um espaço aqui, porque vai aparecer um menos N, depois vai aparecer R elevado a menos N menos 1, né? E a derivada de R em relação a XJ, que é XJ sobre R, né? Aqui vai aparecer um XJ sobre R. Né? Ok. Que dá, então, R elevado a menos N, aqui vai aparecer um XJ ao quadrado, e vai aparecer R elevado a menos N menos 2. Né? Porque tem uma Nzinho aqui, esse menos 1 dá isso. Né? Então, o divergente de F
que é a soma em J disso que está aqui. É a soma em J de R elevado a menos N x J ao quadrado, R elevado a menos N menos 2. Bom, isso aqui não depende de J, então a soma vai de 1 até N vezes isso aqui dá N, R elevado a menos N, não? Depois menos N. Agora, o somatório de xj ao quadrado é R ao quadrado. Então, aqui vai aparecer R ao quadrado, R elevado a N menos 2, vai aparecer R elevado a menos N, 0. Então, uma conta simples, mostra que esse campo gravitacional aqui, qualquer que seja ele, tem divergente 1. Vamos discutir o caso N igual a 3. E com essa função gravitacional aqui, eu defino o que a gente chama de um ângulo sólido de uma superfície. Então, se eu tiver uma superfície aqui, agora se eu tiver uma superfície S que não intercepta a origem, né? E se eu pegar... Aqui eu vou pegar uma bola unitária, mas não preciso pegar uma bola unitária. Posso pegar uma bola de qualquer raio. Então, se vocês pensarem, essa superfície S... tem pontos que estão acima, estão dentro e fora da bola, você está fazendo um desenho, está todo mundo fora dessa bola, mas podia ter gente fora, gente dentro, podia me complicar o desenho, a conta, mas não. Eu estou botando aqui a bola unitária, mas eu podia pensar que essa bola tem um raio qualquer, isso não vai fazer a menor diferença. Né? E o ângulo sólido, mas se essa bola aqui for unitária, o ângulo sólido é exatamente... a área da região que é projetada nessa esfera, de acordo com esse desenho aqui. Tá? Então, é o análogo que eu fiz antes. Eu pego e considero todos os raios indo do zero até os pontos da superfície. Isso vai me definir uma outra superfície S0 aqui na bola, e eu vou definir o ângulo sólido como sendo a área de S0. Né? Bom, uma maneira de fazer essa conta é análoga ao caso N igual a 2. A maneira de fazer essa conta é simplesmente calcular o fluxo do campo gravitacional F ao longo de S. Tá? Daqui é uma maneira de fazer essa conta, de calcular o ângulo sólido. Por quê? Porque agora aqui eu uso o teorema de Gauss, e eu considero o ômega essa região que está aqui nessa figura. Né? Então, se eu considerar o ômega essa região na figura aqui, o que eu sei é que a integral, o teorema de Gauss me diz que a integral do divergente de FG em ômega é igual ao fluxo de F vou escrever aqui em cima. Vamos ver se não funcionou. Vamos ver se aqui é melhor. Tá bom. A integral em ômega do divergente de FG é igual ao fluxo de F no bordo de ômega. Tá? Esse aqui é o teorema da divergência. E, no caso aqui, isso aqui vai de zero, porque o divergente, acabamos de mostrar que o divergente é igual a zero. Então, eu estou supondo que essa superfície S aqui não encontra a origem, quer dizer, o zero não está na superfície, então a função fg está definida em todos os pontos, menos na origem. Eu posso usar o teorema de Gauss em ômega. Né? O ômega está fora da... Zero não está em ômega, então eu posso fazer isso. Então, mesmo que a superfície S
se a superfície S estivesse aqui, ou mesmo que a superfície S cruzasse essa esfera que está aqui, né? Se eu olhar para a origem aqui e ligar todos os pontos aqui, né? Bom, esses pontos que estão aqui fora da superfície vão dar uma sombra aqui, esses pontos que estão dentro da superfície vão ser esticados, né? É uma antissombra, é uma sombra, tá bom, isso aqui aqui não é a sombra, mas bom, aqui seria, na verdade, a sombra se o Sol estiver aqui, e aqui isso aqui seria a sombra se o Sol estivesse infinito nessa direção. Né? Mas, em todo caso, quando eu ligo esse segmento ao ponto da superfície e vejo onde bate na esfera aqui, né? Esse segmento aqui, que vai fazer parte do ômega, ele não vai encontrar a origem. Então, mesmo que a superfície esteja toda, se a superfície estiver toda dentro da esfera, então, nesse caso, se isso aqui for S, o S0 está aqui, tá? Essa é uma região aqui, S0. Né? Mas, de qualquer maneira, o ômega, no caso o S está aqui dentro, o S0 está aqui fora, o ômega está aqui, mas, de qualquer maneira, em nenhuma circunstância, isso aqui vai passar. Na origem, nesse caso, eu posso aplicar o teorema de Gauss para escrever isso aqui. E, de novo, eu vou usar o fato de que o bordo de ômega é constituído de 6 partes. Tá? Tem o S, tem o S0 e tem 4 superfícies laterais. Aqui, tá? Esse aqui é o bordo de ômega, mas, mais uma vez, agora é o contrário do que eu disse antes. Agora o campo é um campo radial. Né? Quando eu olhei para o campo de ângulo, FA, era um campo... Desculpa. Agora é um campo... Desculpa, radial não. Desculpa, é um campo radial. É assim, tá? No caso lá de n igual a 2, eu fiz um desenho que o campo era antirradial, era perpendicular aqui. Agora aqui não. O campo é alinhado com a superfície. Mas agora também eu não estou calculando a circulação, eu estou calculando o fluxo. Né? Então, o fluxo nessas partes todas, nessas paredes laterais todas, são nulos. Né? Então, eles não entram nessa conta. E essa conta aqui, então, me diz que o fluxo aqui, mais o fluxo aqui, é igual a 0, mais esse... Então, um mais o outro é igual a 0, mas então eu posso dizer que os dois são iguais se eu mudar a normal de um dos dois. Tá? Então, se eu mudar a normal aqui embaixo, se eu considerar a normal aqui, todas as duas apontando para cima, eu vou dizer que a integral de f, g, deta, em S, é igual à integral de fg, é igual ao fluxo de fg em S0. Né? Só que em S0, o campo FG ele aponta na direção normal, ele tem tamanho 1. Então, a projeção de FG na normal em S0 é igual a 1 em todos os pontos. Então, na verdade, essa integral aqui, quando eu faço a parametrização e faço essa conta aqui, na verdade, isso aqui corresponde à integral da função 1 em S0. Né? Integral do campo escalar 1 em S0, e isso é a área de S0 por definição. Okay. Então, essa é a maneira que eu calculo o ângulo sólido. E, então, se eu pegar uma esfera, em particular, se eu pegar uma esfera de raio R qualquer, né? Então, agora, se eu pegar para S uma esfera de raio R qualquer, suponhamos R menor do que 1, né? Se eu olhar para o ângulo sólido dessa
dessa esfera. Na verdade, quando eu olhar para a projeção de SR em S1, isso vai encher toda a esfera, e a área da esfera de raio 1 é 4π. Né? Então, o ângulo sólido de uma esfera dessa aqui é 4π. Né? Ou, se vocês preferirem fazer a conta, porque a gente faz essa conta diretamente, a gente já viu que o fluxo, para esse campo, o fluxo numa esfera de raio R não depende de R, daí é constante igual a 4π para qualquer R. Tá? Então, o ângulo de uma curva plana é 2π, e o ângulo sólido de uma esfera em torno da origem é 4π. Tá? Como uma observação importante, no caso ainda de N igual a 2, né, de uma curva, a gente tem que, se eu pegar uma curva fechada qualquer, bom, tá bom, eu vou escrever isso mesmo. Se eu pegar uma curva fechada qualquer gama e calcular a circulação do campo de ângulo em torno de gama, né, isso vai dar 2πn. Né? Quer dizer, a verdade, eu não demonstrei esse resultado. Eu mostrei, mas não demonstrei o resultado com todo rigor. Mas eu acho que eu vou pedir para vocês aceitarem, né? Que, na verdade, o que acontece é que se eu tiver uma curva fechada que não envolva a origem, n igual a 0. Quando eu tenho uma curva que dá uma volta na origem, n igual a 1. Né? Se der uma volta no sentido trigonométrico, se der uma volta no sentido antitrigonométrico, n igual a -1. Né? Mas para uma curva, conforme a gente viu lá na demonstração do teorema fundamental da álgebra, se eu considerar uma parametrização de uma curva, e parametrizo uma curva que eu dou 2 voltas em torno da origem, eu vou ter n igual a 2 aqui, e, em geral, né, se eu tiver uma curva, se aqui tiver a origem, se tiver uma curva que faça isso, 3 vezes, aqui vai me dar, essa integral vai ser n, vai me dar n igual a 3. Tá? Eu poderia, por exemplo, aqui, para fazer a integral, calcular a circulação desse campo F nesse exemplo daqui, eu poderia dividir essa curva gama que eu acabei de desenhar, com uma união de 3 curvas. Eu tenho essa curvinha aqui, né? Depois eu tenho esta curvinha aqui, até aqui, sei lá. Tá? Tem uma segunda curvinha aqui, acho que eu devia botar isso aqui em preto, conseguir, se a coisa me ajudar. Isso aqui é uma segunda curvinha, né? E depois eu tenho a terceira curvinha, que é essa aqui fora que está aqui desenhada. Né? Então, a circulação aqui, se eu andar daqui para lá, eu circulo aqui, depois circulo aqui, depois eu circulo aqui, depois eu vou aqui, aqui, aqui e aqui, e depois eu vou aqui e aqui. Eu faço assim, tá? Tenho gama e a união dessas 3 curvas, cada uma delas vai me dar um 2π, no final eu tenho 2πn. Né? Aqui é uma demonstração informal do que o resultado para essa curva gama aqui daria 6π. Né? Bom. No caso n igual a 3, e olhando aqui para o ângulo sólido, o que a gente tem é o seguinte, é que se eu tiver agora uma superfície fechada e um ponto O aqui, né? O ângulo sólido dessa superfície fechada aqui vale 0.
Porque o que acontece aqui é que, quando eu olhar para a sombra da mesma maneira que no caso n igual a 2, eu percorri a curva e depois percorri de volta para o lado de lá, né? Aqui também, quando eu olhar a sombra aqui, né? Essa parte aqui superior vai me dar uma área positiva e a parte inferior vai me dar uma área negativa, né? Deixa eu chamar a atenção de que essa integral aqui é integral em S de f, de g, de alfa, de st. Né? Então, deixa eu considerar uma parametração alfa de st dessa curva. Alfa S vetorial alfa t, dst. Então, contrariamente ao que acontece quando eu integro um escalar numa superfície ou numa curva, quando eu tenho que tomar cuidado de que eu tenho que fazer uma parametrização unívoca, de descrever a curva de forma unívoca, quando eu faço uma integral de linha ou faço um fluxo em R2 ou em Rn, por exemplo, em R3, eu não preciso ter essa preocupação, como eu já chamei a atenção para vocês aqui, tá? Porque aqui o que vai acontecer é que, dependendo, se eu vou e volto, né, vão ter termos positivos que vão se anular com termos negativos. Né? Então, por exemplo, se o alfa t está para cá e o alfa s está para cá, de maneira que eu vou dar uma normal aqui. Se o campo for contínuo, o alfa t aqui vai estar para lá, vai estar para o outro lado, o alfa s vai estar para cá, e eu vou ter uma normal que vai... desculpa, eu vou ter uma normal que vai me dar... quer dizer, vou ter uma normal que vai apontar para cá, aqui, vai me dar... desculpa... apontar para cá, não. Vai apontar para cá, desculpa, né? Mas num caso, deixa eu pensar direitinho, eu só sei pensar olhando para um caso concreto. Então, se eu olhar para... Então, por exemplo, se eu cobrir, acho que vale a pena a gente olhar sempre o caso concreto, se eu cobrir essa circunferência de modo que eu cubro ela assim, depois eu cubro ela assim de novo, né? Bom, aí é claro que quando eu fizer a integral fluxo dessa função, né? Se eu ando assim, depois eu faço assim, né? Esse produto escalar aqui vai trocar de sinal, simplesmente. Né? Se eu descrevo a parametrização indo daqui para cá e rodando assim, né? E depois eu faço e cubro tudo, e depois eu vou daqui para cá fazendo assim, né? Então, o que vai acontecer é que um dos alfas vai permanecer igual, o outro alfa vai trocar de sinal, esse negócio vai trocar de sinal. Quando eu cubro a esfera de uma maneira, depois descubro ela, eu volto para o mesmo lugar. Tá? E esse fluxo aqui vai dar zero. Né? Cada vez que eu cubro uma parte e vou para lá e vou para cá, em cima da superfície, uma contribuição do fluxo vai se anular com a outra. Né? E é o que acontece, então, quando eu tenho então, uma superfície assim, um ponto aqui fora, e eu faço essa conta aqui,
Bom, a gente sabe por outras razões, se eu tiver uma coisa desse tipo, o fluxo de F através desse bordo aqui vale zero, porque eu posso usar o teorema da divergência, nesse caso, o divergente aqui no interior dessa região vale zero. Né? Mas eu estou falando isso também porque eu estou preocupado com um argumento que eu vou usar daqui a pouco, e é que eu quero agora olhar para a demonstração do teorema de Brouwer para n igual a 3, usando o mesmo tipo de argumento que eu fiz para n igual a 2. Então, qual foi o argumento para n? Então, agora vamos demonstrar o teorema de Brouwer para n igual a 3. Vamos ver se aqui eu tenho mais sorte. Então, vamos olhar para o caso n igual a 3. E vamos tentar generalizar o argumento que eu fiz para n igual a 2, fazendo o seguinte. Então, eu vou mostrar que deixa eu pensar o que eu quero, o que eu vou mostrar. Tá bom, eu vou mostrar para n igual a 3 que a proposição, na verdade, eu vou mostrar o teorema de Brouwer mostrando a proposição preliminar que eu mostrei para n igual a 2, que é que não existe, vamos mostrar isso aqui, não existe, vou chamar de F, de B em S, tal que F restrito a S seja identidade. Né? Faltou aqui uma palavrinha mágica. Não existe uma função contínua que faça isso. Que leve a bola na superfície da bola. Na esfera. E que mantenha a superfície fixa. A gente viu no início da aula que essa proposição aqui tem como consequência imediata o teorema de Brouwer. Quando eu mostrei que isso implica no teorema de Brouwer, eu não usei o fato que a dimensão é 2, tá? Eu usei apenas que eu demonstrei o teorema de Brouwer por contradição, supus que o f de x está sempre longe do x, que eles são diferentes, e aí construir a função que pega o segmento que vai de f de x a x e vê onde ele bate na casca da bola e chamei isso de g de x. Né? Isso aqui não tem nada a ver com dimensão 2. Então, isso produz uma função g e tem essas propriedades daqui, como essa g não existe, eu mostro o teorema de Brouwer. Então, a demonstração do teorema de Brouwer como consequência disso aqui não tem nada a ver com a dimensão. Não? Tem a ver com a dimensão, e agora eu vou mostrar esse resultado para n igual a 3. E eu vou indicar como se demonstra esse resultado para n igual a 3, porque eu não vou fazer todos os detalhes. Mas a ideia é a mesma do caso n igual a 2. Ou seja, eu vou pegar aqui uma esfera eu vou supor que existe uma tal função, e vou mostrar também que eu tenho uma contradição, fazendo o seguinte, eu vou pegar aqui a esfera de raio 1,
está aqui a função f, né? E está aqui de novo a esfera de raio 1, a função f pega, vou chamar de SR. Isso aqui, eu estou fazendo o desenho aqui, mas deixa eu fazer o desenho assim, porque isso aqui são esferas tridimensionais, né? Isso aqui também é uma esfera tridimensional. E deixa eu olhar para a superfície, e vamos chamar essa superfície SR til, não me ocorre um outro nome agora, SR til é F de SR, tá? Para a imagem de cada uma daquelas esferas ali. Bom, isso significa que S1 til é igual a S1, porque para R igual a 1, F é a identidade, né? Então, a esfera final, ela cobre toda essa esfera daqui. Mas para R igual a 0, que é só a origem, né? Isso vai me levar num certo ponto P. Né? O que significa dizer que para R pequeno, né, o SR está aqui. O SR é uma superfíciezinha aqui. Mas o que é importante observar é que SR til, é uma superfície fechada. Porque é a imagem de uma superfície fechada. A imagem de uma superfície fechada é uma superfície fechada. Então, essa figurinha que está aqui é uma superfície desse tipo, mas ela tem que ser uma superfície que vai e que volta. Né? É como se fosse... Imagem assim é como se fosse uma coisa assim. Né? Isso aqui é uma superfície fechada, mas que eu vou degenerando. Na verdade, a F de SR é uma superfície degenerada porque ela é coberta nela mesma, né? Então é como quando eu amasso isso aqui, se isso aqui é percorrido assim, vai assim e volta assim, tá? Mas se eu amasso essas duas coisas aqui, uma coisa junta com a outra, e é esse tipo de superfície que eu tenho aqui. Uma superfície fechada que ela vai e volta sobre ela mesma. Então, eu preciso mostrar, mas eu não vou mostrar isso. Então, a ideia primeiro é o seguinte, é que se eu agora olho para o ângulo sólido dessas superfícies, ou seja, se eu olho para a integral do campo gravitacional em cima das imagens dessas superfícies, né? Como são superfícies fechadas, eu precisaria demonstrar, mas não vou demonstrar isso, porque eu não demonstrei no caso N igual a 2, que dimensão 2, que é delicado mostrar, é que, na verdade, isso aqui é 4π vezes o inteiro. E o que acontece é o seguinte, quando eu tenho um ponto aqui, a superfície é fechada, e o ponto está fora, então esse N é igual a 0. Se eu tenho uma superfície que é coberta uma vez, N é igual a 1, se ela é coberta duas vezes, N é igual a 2, e assim vai. Tá? Então, só para dar um exemplo, porque eu não estou mostrando nada disso, né? Mas vamos considerar só para dar um exemplo, não vou mostrar isso, mas vamos considerar a parametrização alfa da esfera de raio 1, dada por cosseno θ seno φ, seno θ seno φ, cosseno φ. Vou escrever assim em pé,
fico com medo de vocês não enxergarem ponta do quadro negro. Né? Então, essa é a parametrização da esfera usual, coordenadas esféricas, né? E eu parametrizo a esfera uma vez se o θ varia de 0 a π e o φ varia de 0 a π, mas agora vamos considerar, em vez de 0 a π, eu quero considerar de 0 a 2π. Não? Fechado, aberto, isso não faz muita diferença. Vou botar fechado aqui. Então, quando o φ vai de 0 a π, eu estou cobrindo isso uma vez. Quando eu faço de 0 a 2π, eu estou cobrindo 2 vezes, tá? Aliás, desculpa, eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer de φ de... aliás, eu vou fazer o seguinte. Θ vai de 0 a 2πn, φ vai de 0 a kπ. Né? Então, eu estou circundando ela assim n vezes e estou cobrindo ela k vezes assim. Né? Vamos fazer essa conta aqui para essa parametrização aqui. Bom, o que eu tenho que fazer... agora eu não sei se eu tenho que fazer alfa. Bom, eu vou fazer a conta, eu vou fazer essa conta aqui fazendo FG de alfa de θ φ, alfa θ vetorial alfa φ, dθ dφ. Bom, eu não sei se eu deveria fazer alfa θ vetorial alfa φ ou alfa φ vetorial alfa θ. Também não quero pensar, parar para pensar 2 minutos para... Bom, vou parar para pensar 2 minutos, tá bom. Alfa θ está para lá, esse é o alfa θ, né? Quando o θ vai de 0 a 2π, eu ando assim, e o φ vai de cá para cá, né? Alfa φ. Então, se eu quiser a normal exterior, eu tenho que pegar alfa, eu tenho que fazer exatamente o contrário do que eu vou ter. Ok, então vamos fazer essa conta. Bom, quem é alfa φ? Isso vai me dar, eu derivo, bom, eu já sei, não vou fazer de novo, a gente sabe que alfa θ vetorial alfa φ é um vetor que aponta na direção radial. Então, nessa ordem aqui, é um vetor que aponta na direção radial. Então, quando eu fizer esse produto vetorial, esse produto escalar aqui, isso aqui também é um vetor que aponta na direção radial. Eu estou em S. Desculpa. Eu estou em S, que é a superfície parametrizada por alfa. Né? Em S, F tem tamanho 1, que essa aqui é uma esfera de raio 1. F tem tamanho 1, aponta na direção radial aqui, então isso aqui vale 1, na verdade. Tá? Vamos fazer essa conta, isso aqui vale 1. Não existe fazer essa conta, melhor. Né? Então, na verdade, eu tenho que integrar 1. Desculpa, não. Mentira que eu estou falando. Esse é um vetor de tamanho 1. Isto aqui não é um vetor de tamanho 1, desculpa. Isso aqui é um vetor de tamanho seno φ. Né? Na verdade, é de tamanho R2 seno φ, mas para R igual a 1, isso dá seno φ. Então, na verdade, essa integral não é uma integral de 1. Eu acho que eu vou fazer o seguinte, eu espero que não piore, eu acho que eu vou acender essa luz. Então, repare, quando eu derivar isso aqui em relação a φ, né,
vai aparecer cosseno φ, zero. Né? E cosseno φ, deixa eu pensar aqui. Estou fazendo certo mesmo. Essa estou chamando esse aqui de φ. Não, isso aqui está errado. Não, está certo. R seno φ está certo. R seno φ está certo. Quando eu derivo... Certo. Quando eu derivo em relação... desculpa. É isso. Quando eu derivo em relação a φ, isso vai dar cosseno φ, seno φ. Né? Mas isso vai dar um vetor de tamanho 1. Né? Se eu trocar seno por cosseno aqui, não vai mudar nada na norma do vetor, mesmo que ponha os sinais aí. A norma desse vetor, então, a norma desse vetor aqui é 1. Tá? Quando eu derivar em relação a θ, aqui vai aparecer seno, menos seno, cosseno, zero. Né? Vezes seno φ. Né? Então, esse vetorzinho aqui tem tamanho seno φ. E eles são ortogonais um ao outro, mandando que esse produto vetorial aqui dá seno φ. Né? Então, vocês me desculpem, eu tenho que integrar seno φ, né? dφ dθ, né? E o θ varia de 0 a 2k, 2πn, e o φ varia de 0 até k, k. Né? Bom, essa primeira integral aqui dá 2πn, integral de 0 até kπ, seno φ dφ, e a integral de seno é cosseno, então isso é menos cosseno, então vai ficar cosseno zero menos cosseno de kπ. Né? Já trocando sinal, dá 2πn, cosseno de zero menos cosseno de kπ, porque a integral de cosseno de seno é menos cosseno. Né? Bom, então a gente vê o seguinte, que bom, o n aqui vai aumentando o n, isso vai aumentando, mas o k tem um outro papel. Tá? Quando o k é 2, por exemplo, quando o k é igual a 1, né, eu tenho aqui, quando k e o n é igual a 1, que era o caso anterior, o caso normal, né, isso aqui vai dar 4π. Né? Isso aqui vai dar 2, isso vai dar 2π, dá 4π. Né? Mas, mantendo ainda k igual a 1, eu vou aumentando o n, significa que eu vou enrolando essa esfera mais de uma vez. Tá? Quando eu enrolo 2 vezes, o fluxo, eu vou fazer a mesma coisa, vou fazer a mesma conta 2 vezes, o fluxo vai dobrar. Se eu fizer 3 vezes, o fluxo vai triplicar, e etc. Tá? Então, o fluxo, esse n aqui indica o número de vezes que eu estou enrolando a esfera assim. Tá? Mas esse K aqui tem um papel muito distinto. Quando o K é igual a 2, por exemplo, eu vou ficar cosseno 0 menos cosseno 2π, dá 0. Não? O que significa K igual a 2? O K igual a 2 significa que eu fiz assim e depois fiz assim. Então, o fluxo, quando eu fiz assim, o fluxo deu 2π, mas quando eu fiz assim, o fluxo deu menos 2π e o fluxo total deu 0. Né? Então, quando eu curvo uma superfície por ela mesma em sentido contrário, o fluxo vai anular. Não? Isso é inteiramente análogo ao caso em que, se eu estiver percorrendo uma curva, eu for até ali, depois for para cá, se eu estiver fazendo integral de linha, essa parte aqui vai anular com essa parte daqui. Né? E se eu estiver fazendo uma imagem de uma curva fechada, que eu vou até ali e depois volto até aqui, a integral vai valer 0. Né? Então, a gente vê que, no caso do fluxo, é a mesma coisa, é o análogo, a parte que eu cubro de uma maneira, depois eu cubro de outra maneira, quando eu calculo o fluxo de qualquer campo, essas coisas vão se anular. Né? Muito bem. Então, eu não vou demonstrar, porque isso requer uma maquinaria mais delicada, mais complexa, né? Uma coisa que se vê direito, na verdade, no curso de topologia algébrica, né? Ou alguém que vai estudar esse negócio mais a fundo. Mas,
vou pedir para vocês acreditarem, fiz essas contas aqui, que, na verdade, se eu tenho uma curva fechada, eu tenho uma superfície fechada S qualquer, que o ângulo sólido dessa superfície é um número inteiro de 4π. Né? E esse N aqui indica o número de vezes que eu estou envolvendo a origem. Né? Então, se é o caso que eu tenho uma superfície aqui do ponto aqui fora, N igual a zero, porque eu não estou envolvendo nenhuma vez a origem, mas no caso desse exemplo aqui, por exemplo, eu computo o envolvimento dessa forma que a gente acabou de ver aqui, né? Um envolvimento com sinal. Se eu vou para um lado, um sinal, se eu vou para o outro, tem outro sinal. Ok. Então, para terminar a demonstração da proposição que me dá o teorema de Brouwer, voltando à discussão, o que acontece aqui é que, se eu pegar agora as várias esferas de raio R, né, então isso vai me dar 4π N, onde esse N vai depender de R. Né? Cada R, isso vai me dar um inteiro diferente. E o que a gente viu é que se R é pequeno, se R está próximo de zero, N de R é zero. Porque eu vou ter uma superfície fechada perto de um ponto, né? Portanto, não envolvendo a origem, o N de R tem que ser zero. Né? Para R igual a 1, o S de R é a esfera que está sendo percorrida uma vez, né? N igual a 1. E como isso aqui, como F é um campo, quer dizer, como o F original, né? Desculpa, aqui eu chamei de S-til, desculpa. Tá? O S-til de R é F de SR, né? Eu peguei uma esfera lá e mandei pela F aqui em cima, né? Então isso aqui é o SR-til. O F é uma função contínua, isso depende continuamente de R, então isso aqui depende continuamente de R, então essa integral aqui depende continuamente de R, nós não podemos ter essa situação de saltar. Tá? O N tem que ser contínuo em relação a R, porque esse N é discreto. Assim, né? Então isso encerra a demonstração do caso N igual a 3, e o caso N geral a gente pode fazer com uma demonstração análoga. Né? Então, eu estou mentindo que isso encerra a demonstração pela seguinte razão, porque, na verdade, o que a gente demonstrou até agora foi o teorema de Brouwer para F. Eu vou fazer uma observação importante aqui. Tudo que a gente fez foi demonstrar o teorema de Brouwer para F de classe C1. Tá? Aqui eu tive que supor que F é de classe C1, porque todos esses argumentos que eu estou usando aqui, esse argumento eu estou usando fortemente que a função é de classe C1. Né? Então, por exemplo, aqui eu tenho que ter superfície, como no caso N igual a 2, eu tenho que ter curvas que são parametrizadas por uma parametrização classe C1. Então, não dá para supor só que F é contínuo nesse argumento. Tá? Então, eu deveria ter dito desde o começo, vamos demonstrar o teorema de Brouwer para funções F bem regulares, por exemplo, de classe C1, né? Mas agora, com demonstrado esse teorema para funções de classe C1, eu posso enfraquecer essa hipótese aqui, tá? Porque com a seguinte argumentação, que eu vou escrever aqui, se F
é só uma função contínua, não é classe 1, existe uma sequência Fn de funções de classe 1, Fn converge para F e até uniformemente em B, na bola. Tá? Então, posso arrumar uma função, uma sequência de funções, na verdade, eu posso arrumar uma sequência de funções de classe sem infinito que convergem uniformemente para F. Tá? Vamos admitir esse resultado. Né? E se eu admitir esse resultado, eu posso usar, então, o teorema de Brouwer que a gente acabou de demonstrar para essas funções Fn que estão aqui. Né? Então, podemos escrever o seguinte, que nesse caso, existe, eu vou chamar de xn barra pertencente a B, tal que Fn de xn barra é igual a xn barra. Tá? Então, para cada um desses n's, esses Fn's têm um ponto fixo, é o que a gente acabou de mostrar. Né? Eu estou chamando esse ponto fixo de x barra, mas estou chamando de x barra n, porque o ponto fixo pode depender de n, então eventualmente vai mudar. Então, estou chamando esse ponto fixo de x barra n. Né? Bom, agora eu vou usar aqui x. Eu estou numa bola fechada, né? Eu tenho uma sequência de xn, né? Eu posso uma bola fechada é um compacto, espero que você saiba do que eu estou falando, é um conjunto fechado e limitado em Rn. É um compacto, e se alguém não sabe o que é um compacto, eu posso dizer logo o que significa o compacto, significa o seguinte, que para eu posso extrair alguma subsequência dessa sequência xn barra que converge para um ponto. Tá? Então, compacto significa que se eu tiver um número infinito de pontos, em algum lugar ele está se acumulando. Né? Não necessariamente toda a sequência está convergindo, tá? Porque, por exemplo, se eu pegar no intervalo 0, 1, né? Eu posso pegar uma sequência de pontos, sei lá, eu posso tentar espalhar eles do. Não quero que eles convirjam, eu tento espalhar ele no intervalo 0, 1 de qualquer maneira, mas não tem jeito. Alguma subsequência dessa aqui está se acumulando, está convergindo para algum ponto. Tá? Então, eu vou. Imagino que todos vocês já fizeram um curso básico de análise, espero, se não, vão ver isso no curso básico de análise, que é verdade que, para alguma subsequência, o Fn de x barra, eu tenho uma subsequência de xnk e convergente. Tá? E, nesse caso, eu quero passar o limite aqui. Tá? Bom, passar o limite aqui eu tenho uma dificuldade, passar o limite aqui eu não tenho dificuldade nenhuma, entendeu? Eu escrevo isso aqui para nk, e agora eu quero fazer esse nk para o infinito. Bom, como xnk barra converge para x barra, do lado de cá, isso aqui dá x barra, sem nenhum problema, mas isso aqui também dá f de x barra, né? Porque os fn's, aqui eu botei o n embaixo, aqui eu botei o n em cima, deixa eu botar o n embaixo aqui. Né? Os fn's convergem para f, né? e o xnk convergem para o x, tá? Tudo com a barrinha em cima. Mas, em geral, quando eu tenho uma sequência de f convergindo para uma certa função f, eu tenho uma sequência de pontos convergindo para um ponto, essa implicação aqui não é imediata, e ela pode ser falsa, mas no caso em que a convergência é uniforme, isso é verdade. Né? E é muito fácil de ver, porque se eu fizer f de x... Eu vou tirar os casinhos aqui, eu vou tirar os casinhos e tirar a barra também, tá? Só para escrever mais simples.
Uma barra eu posso deixar, que não faz mal nenhum. Mas eu vou tirar o índice K para escrever mais simples. Então, se eu tivesse uma sequência xn convergindo para x barra e uma sequência fn convergindo uniformemente para f, eu quero mostrar que isso converge para isso. Eu quero mostrar que isso aqui, essa diferença aqui converge para zero. Né? Isso aqui é só fazer o desigualdade triangular. E agora eu já sei, bom, f é uma função contínua, né? X barra n converge para x barra, então isso aqui eu posso fazer arbitrariamente pequeno se o n for suficientemente grande. Né? Então, dado um epsilon, eu posso fazer isso aqui menor do que epsilon sobre 2 se o n for suficientemente grande. Né? Isso aqui eu só estou usando para a função f contínua. Né? Mas aqui o n mexe com isso aqui, mas mexe com isso aqui também, mas aqui entra o fato de que a convergência é uniforme, o que significa dizer que o Fn está perto do F, independentemente se esses caras estão mudando ou não. Tá? Então, para todo x em B, eu posso fazer isso aqui menor do que epsilon sobre 2, desde que o n seja suficientemente grande. É aqui que entra o fato de que a convergência é uniforme, então isso aqui fica menor do que epsilon, e é o que eu preciso para mostrar a convergência. Bom, eu vou parar por aqui. Só fazendo minha última observação, eu acho que na próxima aula, então, eu acho que eu vou discutir essa coisa que está aqui. Né? Vou mostrar como é que a gente pode, dado uma função de classe, uma função contínua, como é que a gente pode construir uma sequência de funções classe infinito que convergem uniformemente para a função, por exemplo, numa bola. Né? Resultado importante, um resultado essencial, convergência, que vou mostrar também que a gente usa tudo que a gente estudou aqui para, ou seja, a integração multivariada para obter esse resultado. Tá? Bom, obrigado pela atenção e eu vou ficando por aqui. Tá?